irmãs, paz e misericórdia. Reconheceram-no ao partir o pão. Lucas 24, versículo 13 a 35. Neste evangelho é narrado a caminhada de 2 discípulos de Jesus que iam para um povoado chamado Emaús. É conhecido esse trecho como os discípulos de Emaús. Um povoado que ficava próximo de Jerusalém, segundo é relatado aqui no Evangelho. E eles vinham lamentando pelo caminho sobre os últimos acontecimentos, a morte de Jesus, como ele foi maltratado, como eles estavam firmes e formando uma comunidade sólida, como Jesus ia vencer os inimigos, ia liderar um exército em Israel, como Jesus ia ser vitorioso. Eles vinham lamentando, e agora morreu. Quando eles conversavam, o próprio Jesus se aproximou. Nós temos aqui nesse evangelho o processo de evangelização. Ninguém caminha para a evangelização sozinho, sempre acompanhado de uma outra pessoa, e vai assim formando comunidade, fraternidade. Então nós vamos caminhando com nossos esforços, só que muitas vezes a gente vai lamentando, vai reclamando, vai esquecendo de ver o que tem que ser visto, olhar para Jesus. Nesse momento, o próprio Jesus se aproxima de nós, vê essa comunidade se formando e fala conosco. É mesmo, Jesus se aproxima e fala conosco. E Jesus ainda exorta: como vocês são burros e devagar. Vocês não percebem que tudo isso tinha que acontecer para que o meu nome e o nome do Pai fosse glorificado. Tudo isso tinha que acontecer, não é de se lamentar. E Jesus falou: vocês já não viram lá desde Moisés, né? Foi lá falar com o faraó: liberta o meu povo, vai para o deserto, atravessa o Mar Vermelho, vou fazer uma população numerosa desse povo e tal, e vai seguindo aquilo que os profetas disseram. De Davi virá Jesus virá da descendência de Davi, e ele será o Messias, e ele vai salvar o povo de Deus. E Jesus foi falando aquilo, e eles ficavam assim: devagar e burro. Jesus fala para nós assim: nós somos devagar. Quanta coisa nós já poderíamos ter feito, mas nós lentamente deixamos nos esvaziar de Jesus. Aliás, na verdade, rapidamente nos esvaziamos de Jesus e lentamente compreendemos aquilo que Ele quer nos dizer. Vamos caminhar como comunidade e deixar Jesus falar conosco, porque nós reconhecemos Ele na Santa Missa, na instituição da Eucaristia. Nós o reconhecemos ali, ao partir do pão. Escute essa canção. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz
abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém. Jesus voltou, Ele ressuscitou e quer estar presente e caminhar ao teu lado. Abra os teus olhos e veja Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram
e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.